Mas hoje nós vamos continuar com o tema, na parte B, que é o batismo em nome de Jesus. Ele aponta para a unicidade de Deus. Por que eu botei assim? Porque há pessoas que querem até dizer, dizem que antes diziam isto, que os apóstolos erraram porque não obedeceram Jesus, que Jesus mandou usar o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é verdade? Mas ele disse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que traduzido é Senhor Jesus Cristo. E não é fácil convencer quem já está com a mente, como é que diz, bitolada. Porque eu falo com algumas pessoas, olha aí, mas se ele mandou, você está dizendo que o batismo em nome de Jesus, ele não já disse do Filho? Então, mas não é assim, não é verdade? Ele pediu o nome. Eu até dei o exemplo, o nome de família. E nós temos um nome de família que é o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E os outros é nome de título. O pastor César uma vez deu um exemplo, alguém quer vender uma casa, aí vai botar o recibo em nome de quem? É em nome de meu pai. O cartório vai dizer, isso não serve. Ou então o pai vai dar um presente ao filho que vai casar, diz, olha, essa casa eu estou dando para ser no nome do meu filho. Aí vão dizer, qual é o nome do seu filho? Se vai numa venda, vem fazer uma compra aqui, onde o pai compra de uma maneira assim, fiada, aí papai mandou pedir 1 quilo de carne. Quem é seu pai? Papai. Ele não pode entregar, tem que ter o nome. Então, isso é importante para todos nós. Então, coisas que parecem até que está fora do tema, não está. Não está, porque onde eu estou mostrando que Jesus é Deus, eu estou, por outro lado, mostrando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o próprio Deus. Amém? Bem, ontem o pastor César fez uma pregação muito boa de um livro que eu estou também acompanhando ele, que é o Zacarias. E ele começou do 1 até o 4. Agora, muito boa, nós temos uma tendência a quando lê o Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus está dizendo para os judeus, a gente pensa que está dizendo para nós, não é verdade? Mas não é. Tem no meio sempre aquelas expressões que nos levam a entender para não fazer como os judeus. Tanto é que Deus repreende os judeus e diz que entregará a ele, muitas vezes, ao inimigo, que é para eles aprenderem a respeitar Deus, não é verdade? Mas Deus não diz isso com os gentios. Por quê? Porque os gentios não eram conquistados ainda. Naquela época, os gentios eram até citados como inimigos. Então, tem muita coisa que eu não vou ler algumas coisas aqui, que eu achei importante fazê-lo, porque iria tomar o tempo. Mas eu notei uma coisa aqui, olha. Com grande indignação, estou irado contra os gentios. Claro, os gentios eram inimigos de Deus. Os samaritanos eram a mistura daquele povo de Israel, que se separou no cisma, com os gentios. Aí deu samaritanos. Por isso que era chamado de povo endemoniado. Esse homem é um samaritano, disseram com Jesus Cristo. E Jesus Cristo proibiu pregar samaritanos e a gentios. Por quê? Porque não era chegado o tempo. E naquela época, quando se invadiu as terras de Canaã, era para matar todos os gentios. Aqueles homens não tinham temor de Deus. Aqueles homens faziam uma série de coisas desonestas. Inclusive, eles usavam do pecado da zoofilia. O pecado da zoofilia. E a pessoa deitar com animais. Entendeu? Que está voltando. Está voltando, às vezes, quando a televisão mostra aí. Tem mulheres que criam cachorro
mas é para distrair ela nas horas vagas. Então, vejam só. Então, e o tempo foi passando, mas quando Deus viu que o seu povo não se consertava, é por isso que eu sempre disse aqui, parece até uma dureza de Deus ter cegado os judeus para abrir a luz aos gentios. Não, os judeus já teve uma coisa maravilhosa que Deus prometeu tomar conta da nação, né? De jeito tu és a maior entre as nações, mas foi a ti que eu escolhi, não é verdade, irmão? Você já notou isso, que Deus diz isso? Mas quando Deus começa a ensinar ao povo dele, o povo dele começa a não ligar, entra no ouvido e sai no outro. Então tem reclamação de Zacarias, tem reclamação de vários, inclusive de Isaías. Só que Isaías foi um verdadeiro evangelista, Isaías, mas mostrou a bondade de Deus para os homens que ele tinha dado a sua vida, de certas pessoas que não sabiam reconhecer. Que eu não vou dar detalhes aqui, porque ficaria curtinho o tempo que sobrasse. Mas teve uma pregação aí de Jean também, que já mostrou que Deus estava insatisfeito com muita gente, etc. Mas ali tudo era povo judeu que estava se separando. Quando ele passou a falar mal dos gentios, porque os gentios realmente, até aquela família que mentiu para Josué dar apoio a ela, aquela família toda ia morrer. Mas Josué não foi orar ao Senhor e fez um juramento que protegeria aquele povo que estava viajando, era alguém que estava, fazendo um retiro, aí caiu nas terras do povo de Deus. Mas quando se descobriu que eles estavam mentindo, Josué já tinha dado a palavra dele. E aquilo ali, veja só, não sei quantas centenas de anos depois, o povo foi exigir de Josué, de Davi, aliás, no tempo de Josué, que fosse vingada a morte dos príncipes deles, porque foi morto pelos judeus. E Deus não fez nenhuma interferência. Deus podia dizer, não aceite não, porque eles mentiram. E eu não gosto de mentira. Eles mentiram, mas Deus preferiu aproveitar as palavras de Josué, que garantiu que nenhum mal seria feito a eles. Garantiu. Então, resultado, Josué teve que mandar matar 8 príncipes, filhos da família de Saul. 8 príncipes morreram enforcados, porque a lei dizia que se você fez um mal, vai pagar também com aquele mesmo mal. Então fiquei surpreso com aquilo, porque eles entraram pela mentira e Deus honrou as palavras de Josué, então cobrou e morreram 8 príncipes da família de Saul por conta disso. Mas no passado tempo, não precisava nem ser de família estranha, até irmão matava outro irmão, como eu dei o exemplo. Sim, então eu quero lembrar aqui que eu falei muito em Samuel, quando é para falar em Salomão, entendeu? Salomão que representa Deus. Samuel, a palavra Samuel significa dado a Deus. Dado a Deus. Foi quando a mãe dele deu Samuel a Deus. Enquanto que Shalom significa paz, ou seja, a paz de Deus. O acúmulo de paz de Deus. Tanto é que Shalom é uma palavra múltipla de bênçãos. Aí Shalom deu Salomão. Então o homem que representava a paz, o homem que era abençoado, tudo aí, mandou matar o irmão, porque queria casar com Abisaque, a mulher que tinha deitado com Davi, mas Davi estava tão fraco que morreu, não tocou nela. Mas, por conta disso, o irmão de Salomão pediu a ele humildemente: rei, meu irmão, sei que lá, me dê Abisaque, porque meu pai não teve nenhum contato com Abisaque.
Então ele disse, esse cara quer tomar meu reino, e mandou matar o irmão. A gente não entende como o homem é fraco. É por isso que eu nunca elogiei o homem. É por isso que eu digo aqui, dizer, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra somente aquele caso do cego. Você não vê nem João, nem Pedro, nem Paulo, ninguém está chamando Jesus filho de Davi. Quando Paulo citou que Jesus veio da linhagem de Davi, foi dizendo, quando ele veio, ele na carne era descendente do judeu, vindo da linhagem de Davi. Mas, segundo o Espírito, ele é Deus bendito eternamente, amém. Isso está em Romanos, se não falha a memória, 9, 3 em diante. Mas, eu disse isso, vou repetir, porque ainda eu fico pensando, como é que Davi, o homem que teve a graça de Deus, o homem fez tudo aquilo ali, mas ele fez como um guerreiro. E aquele nome do filho de Davi era um nome político, que Deus tinha dito que era filho da descendência de Davi, para mostrar politicamente que o pessoal aceitasse, porque aquele homem que Deus usou para tomar conta da nação era filho de Davi, da linhagem como é que diz? De Judá, que nasceu aquele guerreiro, que até eu chamei a semana passada de Cristo, assim, vingador, Cristo que, o leão da tribo de Judá, que matava o inimigo, e ninguém conseguia matar Davi. Não é que Davi fosse um super guerreiro, não, é que Deus estava com Davi. Como é que um homem lutando em espada, no meio de uma multidão de outros homens, e nem cicatriz Davi teve? Porque alguém se cegava, não via Davi no meio daqueles guerreiros brigando, e metia a espada em todo mundo e ninguém atingia ele. Até aqueles prepulsos para pegar de 100 homens, Davi trouxe de 200. 12 foi 3 homens saíram para buscar água para Davi, e mataram não sei quantos e não foram atingidos. Então não foi a bravura do homem, não. Os homens, como tiveram vontade, Deus deu a bravura. Vocês estão entendendo? Deus deu a bravura aquele ali e protegeu para ele ir buscar água no meio do filisteu e voltar. Então é isso que eu quero dizer. Aí, daquele Simei que maltratou Davi, chamou ele de sanguinário, que tinha um servo de Davi que deixa arrancar a cabeça deste cão. Aí Davi disse, não faça isto, porque foi Deus que mandou ele dizer. Se foi Deus que mandou ele dizer, e por que depois ele cobrou do filho dele, Salomão, que não deixasse aquele rapaz morrer em paz? Não deixe Simei morrer em paz. E por que, quando aconteceu a traição que ele fez com o general dele, talvez o mais fiel a ele, que ele usou a esposa dele e botou ele para morrer? E por que houve aquela confusão na família, quando um matou o outro? Davi ainda foi quase que jogar praga, disse, não, que Deus cuide dele para não cair esse sangue. Agora, por quê? Por que isso? Ele podia dizer, Senhor, perdoa, porque tudo foi a culpa que eu tive. Por causa do pecado de Davi, um filho deflorou a irmã, aí o outro filho matou ele. E depois o que escapou, Salomão vai e mata. Tudo em família. O homem teve a sua esposa que foi deflorada por 6 ou foi 8 marmães, nem me lembro mais. E ele pegou a esposa, ao invés de dar parte e pegar a esposa e guardar e fazer o tratamento, não. Ele, com aquela revolta, esquartejou a mulher em não sei quantos pedaços e saiu botando nas tribos, cada pedaço daquela mulher. Vê que coisa, entre irmãos. Aí o que acontece? Ficaram admirados saber por que eles não. Aí ele contou a história. Resultado, causou uma tremenda guerra entre os irmãos, por causa do pecado do adultério. E por que Davi não intercedeu? E perdoou e intercedeu, ele não foi perdoado? Mas por causa de uma lei. Eu até chamei a lei miserável, a lei, sei lá, porque aquela lei foi Deus perguntou, vocês querem assim? Ou querem a graça ou querem a lei?
preferiram a lei. Aí pela lei, até os irmãos de José iriam ser mortos pela lei. E José não estaria pecando, porque eles não quiseram matar José. Então você vê, agora isso tudo dentro de uma família de Deus. Até o pastor César disse uma vez assim, não tinha nem o que prestasse e foram sentados os 12 que sentariam no trono para adorar o Cordeiro. Porque Deus assim o permitiu. 12 profetas e 12 apóstolos. Então, tem essa graça de Deus. Então Deus viu que não adiantava ser pela lei, que ia acabar com todos, ninguém ia ter direito a nada. Como ele queria salvar aquele povo que ele fez, eles também vão levar a minha graça para os gentios. Aí começou a usar Isaías para Isaías dizer que os gentios seriam aproveitados pela graça. O que ele exigiu dos gentios foi que crescem nele e se abstivesse do sangue, do comer sangue de animal, abstivesse de prostituição e outras coisas mais. Está lá em Atos, capítulo 15, versículo 14 ao 18. Então Deus começou a oferecer. É por isso que aquilo que está aqui em Zacarias logo no início, foi mostrando como Deus estava chateado com ele, mas que depois foi abrir a porta, oferecendo perdão, porque Deus sempre oferece perdão. E não é que Deus pede para ninguém, não, Deus oferece a graça. Eu anotei isso aqui, porque às vezes tem expressão que a gente usa, que não é maldade não, e Deus perdoa, somente sabendo que é um servo dele. Mas Deus perdoa, não. É claro quando Paulo diz, e também está em outros cantos da Bíblia, que diz assim, Deus usa de misericórdia para quem ele quiser usar de misericórdia. Não é verdade? E tem piedade para quando ele tiver piedade. Mas Paulo, depois de dizer isso, ainda diz que não devemos nos vangloriar por esta graça, porque não fosse vós que mereceste, mas foi a graça de Deus. Quem concorda com isso, que foi a graça de Deus, que você hoje é salvo? Quem concorda, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Porque eu não creio que tem algum aqui que acha que eu sou salvo porque eu sou bonzinho. Tem algum aqui? Não, pode ser mocinhas terras que nunca se envolveram com essa coisa do mundo, nem garotos, nenhum. Mas todos nós, ao nascermos, já precisamos da graça de Deus. Então Deus ofereceu isso, porque ele, olhando do céu, ele não viu nenhum justo sequer. Então foi que ele botar todo mundo debaixo da maldição do pecado, para poder usar de misericórdia com quem ele quisesse usar. Porque por merecimento ninguém tinha. E destituídos estão da glória de Deus. Então, aí o que acontece? Vejam onde está a misericórdia de Deus. Aí não está esse negócio de perder, não. Deus quis perder, não. É uma expressão que a gente acha, vamos chamar assim como força de expressão. Mas essa expressão de perder, não. Essa expressão é até política. Mas veja só, Deus não pede para ninguém, Deus usa de misericórdia. Porque se ele botar um profeta tremendo dos infernos, ninguém pode acusar ele de injustiça. Porque Deus não esquece de nada e pode ter tido uma coisa que ele jogou o profeta nas profundezas dos infernos. O irmão Breno tinha um ditado, ele disse uma vez, disse assim, olha, eu amo tanto o meu Senhor Jesus Cristo, que se ele me jogar no inferno, eu continuo amando ele. Isso pode acontecer? Não pode. Porque nós conhecemos nosso Deus, que é a essência do amor, é a essência da graça. Alguém que ame Jesus Cristo mesmo, como ele sentir que é amado, jamais. Se ele botar aquele homem no inferno, vai explodir o inferno. Vão gritar, e tira esse homem daqui, tira esse homem daqui.
Mas é uma expressão que o irmão Branco quis dizer o quanto que amava. O quanto que amava. Então, se alguém for dizer isto, está fazendo um plágio do irmão Branco e não tem valor, não. Então, veja só, aí o passar do tempo, os profetas que se aproximando do Novo Testamento já ia trazendo uma mensagem nova que Jesus, o Deus da glória, né, mandava ele dizer. Aí chegou, olha, teve Zacarias, teve vários que já se aproximando, Ezequiel, também Amós chegou a dizer uma coisa que depois foi revelada por Deus a Pedro, quando ele falou que o altar de Davi estava caído. Então ele disse que chamaria o povo de distante, aproveitaria o resto, que é os 144 mil, mas aos gentios, todos quanto fossem chamados pelo seu nome, que o adorassem e o glorificassem, seriam todos que entrariam, porque ele já tinha prometido, enquanto ele estava propagando como homem, estava em roupa de homem, ele prometeu, eu tenho outras ovelhas que são de outro aprisco. E ele sabia que essas ovelhas seríamos nós, amém? Glórias a Deus, seríamos nós, de outro aprisco. E Jesus não ficava satisfeito com as respostas dele. Quando foi naquela hora que Jesus se apresentou a todos, e Tomé veio, todo humilhado, meu Senhor e meu Deus, querendo chorar, ele disse, Tomé, só porque me viste as minhas mãos furadas, meu lado, porque tu viste, creste, bem-aventurados são aqueles que não me viram, se referindo a quem? Hein? A nós, aqueles que não me viram e creram, porque ali não teve nenhum discípulo que creu. Quando as mulheres disseram, nós vimos Jesus, eu vi Jesus, eu não abracei, contou a história, porque eles não tinham subido ao Pai, mas os dois discípulos tinham ido antes e não tinham visto Jesus, só viram o plano, então não acreditaram e ficaram olhando assim para ela, ela está variando, ela viu um fantasma, pensa que viu Jesus. Vejam como eles são duros de crença. Oraram, como até o pastor, mas foi Aquiles, ou foi outro ali que falou, que disse que estavam tudo orando por Pedro, tudo orando para Deus soltar Pedro. Aí Deus vai e solta Pedro. Quando Pedro bate, a menina vai, aí olhou pela brechinha e disse, é Pedro. Não, só pode ser um fantasma. Mataram o Pedro. Eles estavam orando por Pedro. E não sabe que Deus atende a oração? Isso é uma lição para nós também. Aí até que Pedro bateu, sou eu mesmo, e vamos embora daqui. Quer dizer, a gente vê, teve Jairo, e teve o outro. Mas que Jairo é que era, como é que diz, gentil. Foi lá e pediu para Deus curar o servo dele. Aí ele disse, mas não vai na minha casa não, que eu não sou digno, baixa uma palavra tua. Mas aquele outro que era um judeu, ele esperou para ir com Jesus até lá, porque a filha dele estava morta. Eu não sei se foi Jairo ou se foi outro, são dois. O centurião tinha um servo, e Jairo tinha a filha, né? Pronto, o que era judeu que tinha filho esperou ir com Jesus até lá para Jesus ressuscitar. Talita, cume. Entendeu? Menina, levanta. Mas o outro disse, não, senhor, eu não sou digno que entre no meu lar, porque eu não sou digno. Aí disse, eu sou uma pessoa que tem autoridade e sou sujeito a alguém que também tem autoridade sobre mim. E quando eu digo a um servo meu, vai, ele vai. Quando eu digo a um, vem, ele vem. Então, Jesus que se elogiou, qual foi? Foi a fé do que ele ressuscitou a menina, ou foi a cura do homem que disse que não precisava ele entrar na casa dele? Hein?
A cura do servo, não é da menina, do servo. Porque a menina era filha do camarada. Agora, aquela menina do servo, ou aquele servo do centurião, eles não precisavam de Jesus ir lá, não bastava dizer uma palavra. Você vê que fé tremenda. Ele comparou a palavra de Jesus como um mensageiro humano. Eu digo a um, vai lá e ele vai. Eu digo a outro, vem cá e ele vem. Então, se tua palavra disser que o meu servo está curado, não precisa o senhor ir lá. Jesus olhou e disse, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Naquele quadro, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O irmão Brando disse que ele não atendeu quando a mulher Fenícia disse, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não atendeu porque ela era uma gentia. E aquilo ali foi só para aquele cego que era judeu. Mas você depois disso não vê a turma. E você, a prova é que o povo judeu viveu todo esse tempo e ainda não chama Jesus de filho de Deus. Não chama. Eles vão ser representados quando eles se apresentarem aos dois profetas de Apocalipse 11, que eles vão conhecer que o próprio Jesus é o próprio Deus. Então vocês vejam como o homem, ele é difícil de ter uma fé verdadeira. Como é. É por isso que ele te chamou Pedro, homem de pequena fé. Mas ele podia chamar os outros de pequena fé, os outros? Não, naquela hora. Ele podia chamar, se ele for chamar os outros, ele chamava vocês que não têm fé nenhuma. Porque Pedro ainda tem uma pequena fé. Mas teve. E Pedro andou aí no espaço da água e afundando. Mas na volta, não pensa você que Jesus trouxe ele no braço, não. Vem cá, meu neném, vou levar você no barco. Jesus aprendeu ele e ele seguiu a Jesus, pisando como nós estamos pisando aqui. Certo? Então, era um homem de pequena fé, mas um homem que representava a fé. E os outros, tudo santarrões. Porque Jesus não disse. Ele disse, eu não sei, ele disse uma expressão que espero que nenhum pregador, nenhum pastor diga. Eu não sei até quando vou suportar vocês. Espero que Deus toque isso no coração de qualquer pastor, pregador, que nunca diga isso. Porque está mostrando que é melhor do que eles. Não é verdade, Alves? Aí então essa expressão do fariseu. Agora Jesus podia dizer, eu não sei até quando eu vou suportar vocês. Essa expressão parece tão simples, mas é tão dura. Se um pastor disser isso, que Jesus vai perguntar, oi, você é melhor do que eles? Se você para orar por sua mulher, você tem que orar antes por você. Se você for orar por Alvo, por Gilvão, pela de mãe aqui, você tem que orar antes por você. Se o pastor for orar por nós, lá dentro da casa dele tudinho, e não orar primeiro para Deus preparar ele, eu acho que alguma emoção fez ele falhar. Porque a Bíblia diz que primeiro o pastor, ele tem que se humilhar a Deus. Aí foi chegando Zacarias, depois de Zacarias tem Malaquias, entendeu? Naum, tem outro, que é tudo se aproximando do Novo Testamento e já trazendo uma mensagem diferente. Então aqui agora, veja só, no capítulo 14, olha aqui, Deus não estava fazendo nenhuma ameaça como fez, como repreendeu ao povo dele, aos judeus. Mas aqui, ó, veja a voz mansa e uma voz que representa salvação para nós. É Zacarias 14:6. Se puderem abrir a Bíblia, porque eu já disse a vocês que essa leitura não pode sair do coração de vocês. Zacarias, já é perto do final do Antigo Testamento.
Zacarias é antes de Malaquias. Zacarias 14, 6 a 9. Veja que mensagem. Agora sim, Deus estava se relacionando, melhor dizendo, com o povo gentil. Porque antes ele até ficou indignado, mas também com o seu povo. Mas ele daqui, ele mandou mensagem. Às vezes que eu tenho a mensagem que representa também que ele ia dar luz para nós, os gentios. O próprio Davi disse: o povo que habitava na sombra da morte, na sombra da escuridão, Deus mandou a luz para ele, que é o nosso Cristo. Mas aqui vamos ver Zacarias 14, versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Está vendo? Naquele dia, ou seja, muitos tempos passados depois. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Ao cair da tarde é como agora está caindo a tarde, ou é o tempo? A igreja não está entendendo, não. Está escurecendo daqui um pouco das 6 horas, ou era no tempo, o cair da tarde? É o tempo. Nós estamos no tempo da tarde. No tempo da tarde haverá luz. Veja só. Então, nem haverá, veja só, nem haverá dia nem noite. Está vendo? Para mostrar que não é um dia comum. Não haverá dia nem noite. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão... Não. É outra parte mais aqui. É no C mesmo, diz assim: naquele dia que não haverá nem preciosa luz, nem espessa escuridão. A preciosa luz é a luz do Evangelho. Não haverá preciosa luz, ou seja, todo mundo está no Evangelho, está certo com Deus. Mas também não haverá espessa escuridão. É por isso que essa expressão diz claramente a parábola que Jesus contou das virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens nécias não eram totalmente escuridão, porque elas eram mornas, mas elas conheciam o Evangelho. Elas adoravam na igreja, encheram a igreja de tantas coisas importantes que nós não temos necessidade de nada. A lei da prosperidade Deus mandará para todos, mas de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje está muita gente tombando só para o lado de adquirir bônus, riquezas, bens materiais. E que aqui diz, segundo Crônica 20 e 20, que diz que confiar no seu Deus e serás seguro, confiar nos vossos profetas e sereis, aliás, salvo em Cristo e nos profetas serão seguros. Mas Paulo dizia aqui, você está com um espírito de pobreza? Não, mas pior do que um espírito assim de pobreza, que é não da pessoa estar dizendo: Senhor, eu não tenho condições, mas eu confio na tua misericórdia do Deus. Mas eu te agradeço que eu tenho o que comer, eu tenho o que dormir, tenho que vestir. Tenho dormir, tenho que vestir. Porque Paulo não falou dele não. Paulo falou aquilo que Jesus Cristo mandou, disse: quando tiveres o que comer e onde vestir, eu dormir, estejais com isto satisfeito. Porque a riqueza produz uma espécie de Deus, o mamon. E Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco. Então, se eu, daqui a um tempo, tiver condições de ganhar, estou ganhando, mas eu não vou correr. Eu estava escutando esses provérbios que fala de manhã, que diz que é miserável o homem que corre atrás da riqueza. Viu, Alves? Você viu isso? Miserável do homem que corre atrás da riqueza. Embora que o próprio pregador diz, de outra oportunidade, que aquele que não trabalha, fica dormindo,
e dizendo que o leão está solto na rua, aquele ali também está com problemas, porque aquilo ali é outro mal. É um mal ser preguiçoso, vai carregar problemas, porque ele é preguiçoso. Diz também, aquele que tem terra e não cultiva ela, ele vai pedir esmola, porque ele é preguiçoso, ele tem terra. Mas também diz que aquele que corre para enriquecer rápido, entendeu? Ele está pecando. Como aconteceu comigo e com muitos outros por aí, nesse negócio de entrar em máquina multinível. Pensava que ia ganhar muito dinheiro e estava enriquecendo aqueles ladrões. Então, gente, veja só. Vou continuar aqui. Agora veja. É o 8 agora, 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. A água representa o quê? Povos e multidões, as coisas assim. Então, sairão águas vivas, metade dela para o mar oriental, que é onde está Israel, e metade delas para o mar ocidental, que é o povo gentil. Veja só. E no inverno sucederá isso, no verão ou no inverno. Agora 9, olha aqui, olha. Mais uma coisa que mostra que o batismo em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único Deus. No 9 diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Tá vendo? Então, cadê o Deus Filho, o Deus Espírito Santo? Estão aposentados? Um será o Senhor e um será o seu nome. Naquele dia, que dia é esse? Que dia é aquele dia, que dia é? É o de hoje. Por isso nós devemos agradecer a Deus. Como eu estava dizendo, tem pessoas amáveis, tem uma irmã perto de casa que é uma crente, mas eu estou mostrando a ela, não estou querendo convencer, quem convence é o Espírito Santo. Estou querendo mostrar porque ela é uma irmã que gosta de estar na igreja, servir a Deus, mas lá ela aprende isso. Inclusive, o pastor José e outro irmão lá, está dizendo a mim que encontrou um homem muito sabido, que provou que Deus são três. Deus usa os homens sabidos para conversar, aquele homem é muito sabido. Como o tal de Rodrigo, que tem não estou falando mal dele, estou falando de coisa espiritual, que eu não concordei com o que ele falou. Ele, Deus nunca proibiu a mulher pregar, não. Vocês acham que Deus proibiu a mulher pregar ou não? Né? Deus nunca mandou. Agora, sabe o que acontece naquela época? Como ele é um homem que estuda aquele negócio tudo ali, de Israel, apesar de ser brasileiro, e sabe por quê? Porque cada igreja daquela que tinha uma pastora, a pastora era prostituta. Já pensou que baboseiro aquele camarada foi dizer, um cara tão inteligente. Agora você vai olhar a pregação dele ali, tem 400 mil, 380, 500 mil seguidores só naquela pregação. É como o irmão Francisco disse uma vez, a gente faz tudo aí, quando entra 300, 50, se entrar 500 ainda está feliz. Aí vai olhar o terço da Virgem Santíssima do Perpétuo Socorro, vai ter lá 3 milhões. Veja só. É um justo. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, não tem outros nomes. Veja só. Então, meus irmãos, como já está perto da hora, que a hora é exígua, vamos ler Isaías. Eu vou ler Isaías 49. Agora, Isaías, desde o início, que Isaías é pau mesmo, é mostrando que os gentios vão ser salvos, que os gentios que acorrem ao Senhor serão lembrados, que Jesus morreu por nossos pecados.
Então, Isaías 49 primeiro, no 49. (49, 22, 23) diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, está vendo? Para os gentios, e ante os povos avorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Ou seja, o povo que vai servir ao povo de Deus, chamado gentil. E a gente não pode esquecer que Jesus disse: os últimos serão os primeiros, se referem aos gentios. E diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Amém? Agora vamos ver 50, 40. Logo em seguida, 50, 40. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba que a seu tempo, uma boa palavra que está ao que está cansado. Ele despertará de todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aquele que aprende. Ele despertará todas as manhãs. Isso é uma mensagem para nós, fazer um esforço e toda manhã orar ao Senhor. Agora aqui tem no versículo 6, olha aqui Jesus. Ninguém vinha falar em Jesus naquela época, mas olha aqui que Isaías já profetiza. 6. As minhas costas ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, e não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Este não é Jesus? É Jesus. Agora vamos lá, 51. 51 diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Agora vamos para o versículo 15 de 51, diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e põe as minhas palavras na tua boca. Te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Amém? Glórias a Deus. Tu és o meu povo, Sião. Aleluia. Então, os judeus que vão agradecer a Deus, os que eles clamam pelo o Messias, porque o Messias vai trazer salvação para eles, mas primeiro o Messias vai recolher a todos nós no celeiro, não é verdade? Lá na glória celestial, para que se cumpra até aquilo que José, quando foi atender seus irmãos, José deixou a esposa e seus filhos lá no palácio. Então ele nos deixará lá no palácio celestial, fazendo parte da mesa do Senhor e glorificando o seu nome e chorando a lágrimas de alegria naquela mesa de milhões de quilômetros ou milhares de quilômetros de ouro puro, e o cálice cheio, e os inimigos vindo de longe. Transborda o meu cálice. É ali que vai se cumprir. E o que vai acontecer? Depois disso ele vem e vai ter com os homens
onde ele apresenta suas mãos e seus pés furados. Então eles vão cair com a crista no chão e vão se lamentar. Traspassamos aquele que era o nosso Deus. E pensam que vão morrer. Aí que acontece? Jesus dirá a mesma palavra que disse José. Não, Deus fez isso para que preservasse a vida. Agora veja a falha de quem não crê nas palavras de Deus. Para preservar a vida das pessoas, dos judeus, como também dos gentios, aqueles que não creram. Por isso devemos orar pelos nossos familiares e poder levar as pessoas a crer que não existem 3 pessoas nossa criação, é da Igreja Católica. Volta a lembrar um chavão que eles disseram lá para um pastor: vocês são contra nós, falando de trindade, mas vocês estão seguindo a nossa doutrina. Aí o pastor, não estou me referindo ao pastor Sérgio, não. Aí o pastor perguntou: por que nós estamos seguindo a sua doutrina? Porque vocês seguem a doutrina da Santíssima Trindade, que quem criou fomos nós. Agora, ele é mentiroso, o diabo é mentiroso na boca daqueles homens, mas disse a verdade. Ele criou a doutrina que quem criou fomos nós. E vocês estão na nossa doutrina. Calou a boca daquele pastor denominacional. Então, veja só. Nós salvos, na glória, no casamento com o Rei da Glória, e ele dizendo: eu vim para apresentar a vocês que eu tinha que me submeter a isto para salvar as vossas vidas. Glórias a Deus. Amém? Agora vamos ver o 53. 5. Mas ele foi ferido, olha aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Quem está dizendo isso é Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Ainda diz aqui: todavia o Senhor, olha aí, que não foi o diabo que matou Jesus Cristo, não. Foi Jesus que se entregou para fazer o sacrifício, que ele tinha que morrer para sangrar, e o seu sangue lavar todos os pecadores que estavam com ele, aqueles que ele tinha escrito o seu nome no livro da vida. Aí diz assim: ó, toda a vida ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por exaltação, por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades dele levará sobre si. Aleluia! Não vamos nem bater palma para um Deus desse, que faz uma declaração dessa. Tudo isso que ele estava sofrendo, ele levando punhalada, chute, murro, e depois prego nos pés, prego nas mãos, e dizendo: eu estou salvando os meus irmãos, salvando os irmãos Alves, todos daqui, estou representando a irmã Adilene, todos daqui, e todas as outras igrejas onde estão. Então estou satisfeito. Ele ficou satisfeito pelo sacrifício, porque ele sabia: eu lutei, eu padeci e eu venci e salvei o meu povo. Glórias a Deus. Aleluia. Salvou o povo, limpou o povo, deu veste branca ao povo, fez tudo de maravilha para o povo. Falta mais alguma coisa para ele fazer? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim ou não? Amém?
ele não estava totalmente satisfeito ainda não, viu? Veja agora, estou perto de terminar. Veja agora, é o capítulo 54, versículo 5. Versículo 5. Acharam? Veja que coisa gloriosa. Olha o resultado das pessoas que ele salvou, que aprontou, que deu veste branca, que deu o Espírito Santo. Porque o teu Criador é o teu. Agora vou dar uma de pastor César, que apesar de eu não gostar muito quando ele diz, vocês não querem não, mas eu vou dizer, o teu Criador é o teu. Eu tenho notado, eu vi muitas mulheres aqui, parece que não abriram a boca, nós estão pensando que os maridos vão cobrar ciúmes. Vamos lá, pode ser minha esposa, sei quem for. O nosso Criador é o nosso marido. Glórias a Deus! É o nosso marido, ele casará conosco. Não é casamento sexual, não. É vestimento de espírito. Eu e minha mulher somos um, em carne. Mas na alma não, a gente precisa se converter a Deus, tanto eu como ela. Mas naquele dia, todos seremos um em Cristo Jesus. Não há motivo nenhum para que o Espírito possa se zangar com a pessoa que tem o mesmo Espírito. É por isso que a Bíblia diz que um salvo não vai perseguir outro salvo. Um eleito não persegue outro eleito. Quem tem o Espírito Santo vai lutar pela irmã que caiu no buraco, que se machucou. O irmão vai lutar pelo irmão que se machucou, caiu no buraco, teve um acidente. Porque nós temos que estar com o mesmo Espírito para que o Senhor Jesus Cristo vá para a glória e entregue tudo na mão do Pai e desça. Quando você menos esperar, você não é mais Gilvan, você não é mais Edileiro, você não é mais Anderson, você não é mais Lisandro, você não é mais Alves, nem Samuel. Por isso que a Bíblia diz que neste tempo ninguém mesmo vai perguntar ao outro, Alves, isso assim da Bíblia, porque você sabe igual a ele. Ah, mas tem um garoto aqui, que ele é meu que Nicolas, ele fica aqui, eu gosto muito de ver ele é muito animado, tudo. Eu não sei nem que ele é filho. Ele naquela idade, ele pode querer saber alguma coisa e perguntar a gente. Naquele dia, ninguém perguntará ao outro. Como é mesmo o nome de Jesus? E quando foi que Jesus fez aquilo outro? Onde é que Jesus está? Ninguém. Porque todos nós conheceremos tudo. Conheceremos e não precisaremos fazer pergunta e conheceremos a profundidade, as alturas, a altura, que mais? A largura e o comprimento. São 4. Esses 4 você sabe tudo. Para você saber tudo isto, e Deus diz que vai dar isso ao seu povo. Mas para você saber tudo isto, você tem que ser igual a Cristo. Vamos responder tudo? Para saber todas essas coisas gloriosas, você tem que ser igual a Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que a igreja participe mais, eu vou até relembrar, você que está chegando meio assim retardado, às vezes é pela distância, porque a gente conversando mais cedo, a gente amplia mais o conhecimento. Eu vou pedir que todos fiquem de pé para dar uma salva de palmas para Jesus. Todos de pé. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Eu só estou vendo aqui a noiva de Cristo. Eu estou vendo a noiva de Cristo. Glórias a Deus! Eu estou vendo a noiva de Cristo. Até os judeus vão se ajoelhar a nossos pés. As rainhas serão a ama da igreja, da rainha de Deus.
E os outros povos se humilhará e limpará o pó dos nossos pés. Está aí na Bíblia. Glórias a Deus. Deus nos abençoe, amados irmãos. Família do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso marido. Ele nos conquistou. Pai, eu quero que onde eu estiver, todos eles estejam comigo. Aleluia! Aleluia! É a única lua de mel que não terá mais fim. É a lua de mel dentro da eternidade. Que Deus nos abençoe. Se alguém gostou, deixe um likezinho para que outros também recebam. Amém. Deus nos abençoe, irmão.